Hoje é 31 de março de 2021. Apesar de eu achar que a data correta de se comemorar o que aconteceu em 1964 seja 1º de abril, afinal há muita mentira sobre o assunto, e até mesmo algumas pessoas questionam porque aconteceu ali na noite entre dia 31 e dia 1º, a data oficial para relembrarmos o golpe militar é hoje. Sendo que ontem, tem inclusive o videozinho de eu assustado aqui no canal, tivemos a deposição / demissão de todo o comando das Forças Armadas Brasileiras e o novo ministro da Justiça dando uma ordem do dia pedindo para nós celebrarmos o golpe. Então, vou tentar, em vez de celebrar, relembrar algumas coisas e desconstruir algumas narrativas, tanto antigas quanto atuais. Primeiro, antes de tudo, do golpe em si, um pouco antes até, a principal justificativa para o golpe foi que o Brasil corria risco democrático no cenário da Guerra Fria de uma revolução comunista. Se nós formos olhar a história do Brasil, nós tivemos, na década de 30, 20 e 30, um certo risco de revolução comunista no Brasil. Nós tivemos a Coluna Prestes, a Intentona Comunista. Só que nas décadas de 50 e 60, que é onde acontece o contexto do golpe de 64, a principal força comunista brasileira era o PCB, Partido Comunista do Brasil. Hoje, PCB é Partido Comunista Brasileiro, nem existe mais, e tem o PCdoB, mas o partidão da década de 50 e 60 era o PCB, Partido Comunista do Brasil, e ele tinha uma visão de como chegar na Revolução Comunista bem diferente do que é o discurso de hoje e do golpe militar relembra. O PCB, na década de 60, defendia que o Brasil não tinha uma estrutura capitalista, precisava se industrializar para permitir que houvesse uma revolução comunista. Então eles eram comunistas reformistas. Eles não eram comunistas que pregavam a revolução armada. Eles pregavam primeiro uma reforma do Estado, uma revolução burguesa, como eles chamavam, para depois se ter uma classe operária, se ter o proletariado para mover a revolução comunista. Não havia, na década de 50 e 60, movimentos armados comunistas no Brasil. Não havia. Sequer havia também, não há nenhuma documentação sobre organizações vindas da União Soviética, da China ou de Cuba, que eram os grandes polos comunistas da época, dentro do Brasil nessa época. Ah, mas Anielo, teve guerrilha, teve guerrilha. Sim, teve guerrilha no Brasil, teve guerrilha comunista, a partir de 1968. A guerrilha comunista ganha tração, ganha movimento por causa do golpe de 64. A verdadeira motivação do golpe de 64 não foi impedir o comunismo, mas sim impedir o reformismo populista do governo Jango Goulart e um pouco também a movimentação que havia de se criar um Estado parlamentarista no Brasil. Não havia ameaça à democracia, não havia ameaça comunista de porte. Além disso, não custa lembrar que a promessa do golpe militar de Estado foi garantir a democracia brasileira e devolver o poder aos civis. Esse processo de devolver o poder aos civis demorou 21 anos. 21 anos. Durante esses 21 anos, houve censura à imprensa, tortura, execução, exílio, uma série de crimes cometidos
pelo Estado militar. Ah, mas a esquerda também cometia crimes. Os movimentos de esquerda pretendiam implantar a ditadura do proletariado. Quase plena verdade. Primeiro que havia outras forças na esquerda, além das guerrilhas. As guerrilhas nunca tiveram muito apoio popular no Brasil, naquela época, nem que eu saiba agora. E temos também que evitar o falso paralelo, que uma coisa é você ter um grupo criminoso, paramilitar, e outra é você ter o Estado criminoso. Quando o responsável por garantir o contrato social é criminoso, nós temos um crime duplo. Um crime duplo, porque a própria autoridade tira o direito daquele que ele devia proteger. Você não vai esperar equilíbrio, justiça e ética, por exemplo, hoje, de um traficante. Você não vai esperar ética, justiça, senso de direito de um guerrilheiro, de um governante. Você vai. Então, comparar os crimes da guerrilha com os crimes do regime militar, se você não quer que eu chame de ditadura, é um falso paralelo, uma falsa equivalência. Ok, então vamos deixar bem claro. O que nós tivemos no Brasil em 1964 foi um golpe e entre 64 e 85 foi uma ditadura. Não há discussão sobre isso. Inclusive, se você for atrás das gravações dos parlamentares que tentaram dar uma aparência de legalidade ao golpe de 64 ou ao ato institucional número 5, você vai ver que os próprios parlamentares, os próprios militares reconheciam que estavam implantando uma ditadura lato sensu. Ok. Agora vamos lembrar do processo de redemocratização. No Brasil, ao contrário da grande maioria dos países no mundo que passaram por ditaduras naquela época, ou um pouco anterior, se nós formos pegar as ditaduras da Argentina, do Chile, ou mais para trás, os regimes fascistas da Itália, da Alemanha, ou até mesmo o stalinismo, o regime soviético, houve, após a democratização, o julgamento dos criminosos e a punição dos criminosos dos regimes totalitários. No Brasil, nós optamos pela anistia. Talvez, eu não vou analisar isso, não cabe aqui nesse vídeo, talvez fosse necessária a anistia para permitir que os militares fizessem uma transição pacífica. A anistia, inclusive, foi uma reivindicação dos movimentos contrários à ditadura da época. Só que o fato é, nós não punimos nem os guerrilheiros, muito menos as autoridades ditadoras militares da época. E isso deixou uma chaga aberta na história brasileira. Se você for olhar o Exército, as Forças Armadas brasileiras até hoje, eles não são capazes de fazer uma autocrítica, de reconhecerem que eles criaram um Estado totalitário, enganando quem queria que eles fossem uma força para redemocratização, sendo que já estávamos numa democracia, se mantendo no Estado por 21 anos, arrebentando a economia nacional, arrebentando a democracia nacional, levando a década perdida da década de 80. Os militares de hoje não conseguem fazer essa autocrítica e dizer, nós erramos. Sendo que a maioria dos militares de hoje sequer eram do governo militar da época. Porém, durante um bom tempo, depois do governo Sarney, durante o governo Sarney ainda estávamos numa transição. Depois do governo Sarney até o início do governo Dilma, os militares conseguiram se manter distanciados da política e conseguiram criar um respeito dentro da população de que eram forças eficientes e forças
constitucionais, forças de Estado e não forças políticas. Esse cenário começa a se alterar com a criação pelo governo Dilma da Comissão da Verdade. O que é a Comissão da Verdade? É uma comissão que tenta analisar os documentos históricos, os depoimentos históricos, os depoimentos das testemunhas, para levantar as histórias que ocorreram na ditadura e relembrar os crimes. Note, a Comissão da Verdade nunca foi proposta como um rompimento da anistia. Eu defendo, inclusive, que nós devemos romper a anistia. Mas a Comissão da Verdade não foi um rompimento da anistia porque nunca pretendeu punir os torturadores ou os guerrilheiros, e sim levantar os crimes. Parte da direita, a parte mais raivosa da direita, reagiu muito contra a Comissão da Verdade, inclusive porque eles priorizaram, e sim priorizaram, a crítica aos torturadores, aos militares que perseguiam a oposição política e não se focaram nas guerrilhas. Mas o fato histórico importante é, nós tivemos um governo autoritário. As guerrilhas é um fato histórico menor, teve muito menos impacto no Brasil, apesar de serem, sim, criminosas e antidemocráticas. Não era a guerrilha que tinha o poder no Brasil, e ela nunca foi uma ameaça de grande porte à continuidade democrática. Com a Comissão da Verdade, nós tivemos a volta dos militares a analisar a questão política. Nós tivemos, por exemplo, o Ustra, um dos maiores torturadores do regime, escrevendo 2 livros para tentar resgatar a verdade. E os generais começaram a ressuscitar o discurso de que o golpe de 64 foi necessário à democracia. Isso abre espaço, começa a abrir espaço para a ala militar do bolsonarismo. Esse cenário piora quando no governo Temer, pela primeira vez desde a criação do Ministério da Defesa, se coloca um general como ministro da Defesa. Se não me engano, Vilas Boas. E é o próprio Vilas Boas que fez o famigerado tweet durante o julgamento do habeas corpus do Lula nas eleições de 2018, onde o ministro da Defesa bota nas redes sociais, com o apoio de vários generais do alto escalão, um tweet para intimidar a autonomia de julgamento do STF e dizer que o Exército não quer o habeas corpus do Lula. Isso foi um ato do Exército, um ato político de intervenção do Exército em um julgamento do STF. O quanto isso realmente teve impacto no julgamento é difícil julgar, mas o fato é, as Forças Armadas já estavam transpondo o seu papel constitucional. Com a eleição do Bolsonaro, nós tivemos vários ministros, vários presidentes de estatais e diversos funcionários de segundo e terceiro escalão. As estimativas falam em torno de 6 mil militares ocupando cargos do executivo. Muitos, inclusive, ministros de Estado e presidentes de estatais. Recentemente, nós podemos lembrar do Pazuello e de vários outros, do presidente da Petrobras. O Bolsonaro se cercou de militares. Nós temos mais militares hoje no governo. Note, não estou falando no Estado, eu estou falando no governo, com papéis políticos, do que nós tivemos durante a ditadura militar e também, percentualmente, mais militares no governo brasileiro do que no governo venezuelano, que é uma ditadura militar.
Nós hoje não vivemos numa ditadura militar, mas vivemos sim num governo militar. E qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que nós temos ministros de Estado, presidentes de estatais, militares da ativa, sendo militares da ativa que têm, na prática, comando de armas, de tropas sob eles. Agentes políticos com comando de tropa abaixo deles. Se nós formos pensar nesse contexto, não custa lembrar, inclusive, que o vice-presidente é um general da reserva. Não custa lembrar isso. Nesse contexto, nós temos que gritar que não há como comemorar, como celebrar 1964. Vamos lembrar que o Ministério da Defesa, nos últimos 3 anos, emitiu ordens do dia celebrando o golpe. E nesse contexto, nós temos que ser extremamente críticos ao que aconteceu ontem. Ontem, os 3 comandantes das 3 armas brasileiras queriam pedir demissão e foram demitidos para o Bolsonaro dar o seu gesto de força. Há sim um conflito entre Forças Armadas e o Bolsonaro agora. Mas o governo e o exército estão juntos na prática. A menos que haja um pedido de demissão em massa dos militares que estão nos cargos, nós ainda estamos num governo militar. Num governo onde o executivo é executado por militares. Não há nada de ilegal de um militar da ativa estar num cargo, mas é no mínimo preocupante que, de forma organizada, de forma clara, de forma majoritária, os militares que são convidados a cargos políticos se sintam confortáveis a exercê-los. Um ministro militar ou outro, de áreas não ligadas ao exército, é normal, porque são figuras públicas, são figuras que têm compreensão da administração pública. Agora, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica não se pronunciarem e não agirem de maneira a criticar os militares que estão entrando no governo repetidamente, significa que eles concordam com essa ocupação militar no governo. Vamos lembrar que o Bolsonaro repetidamente elogia a ditadura militar. Vamos lembrar que o Bolsonaro repetidamente elogia o uso das armas como instrumento político. Então, para dimensionar o que aconteceu ontem, nós temos que relembrar: os militares estão no poder. Algo aconteceu nos bastidores que gerou essa crise entre militares e Bolsonaro. Provavelmente algo muito grave. Afinal de contas, por que os principais representantes das Forças Armadas pediram demissão dentro de um governo deles próprios? A chance de um golpe militar é mínima. Talvez a chance de um golpe militar para tirar o Bolsonaro seja maior do que a chance de um golpe militar do Bolsonaro para se manter. Mas, de nenhuma maneira, nós estamos com a democracia tranquila. As instituições democráticas estão cada vez mais em risco, porque nós estamos confundindo o braço armado, que deveria apenas servir para manter o monopólio da força, com agentes políticos. O Pazuello é só um exemplo extremo do que pode acontecer. Só um exemplo extremo não, é um exemplo clássico do que pode acontecer. Militares não são competentes agentes políticos.
militares têm uma lógica de confrontamento e não de gerenciamento. E o braço armado do Estado é sempre repressor. Seja no Brasil, seja na Noruega, seja na Bélgica, a função do braço armado do Estado é usar a força para manter o contrato social, para manter o status quo. Seja a ameaça ao status quo o criminoso ou o dissidente político. Então, é muito arriscado nós permitirmos que a força do monopólio da força do Estado seja usado para implantar políticas. Estamos num regime militar que tem um chefe de forças armadas autoritário e generais que celebram o regime de 1964. Se isso não te assusta, se isso não te assombra, provavelmente você não é amigo da democracia.